Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio da temporada Cadê Meus Talentos? Do podcast Caos Corporativo. Hoje o tema é direto, só dinheiro não segura ninguém. Como virar a empresa que ninguém quer largar? Com a gente, Valéria Balasteguin, vice-presidente de Recursos Humanos para a América Latina na Electrolux. Valéria acredita que criar um ambiente de pertencimento com diversidade, inclusão e um olhar humano para cada colaborador é a verdadeira estratégia para construir organizações das quais ninguém quer sair. Valéria, é uma honra te receber. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui Amanda Costa. E aqui, Fê Bragato. Ei, que alegria estar aqui de volta, Alberto Reutemann. Ao meu lado, Valéria. Bem-vindo, Val. Bem-vinda! Que alegria ter você aqui com a gente. Que honra. É uma honra estar aqui com vocês também nesse episódio tão descontraído. Ah, muito bom. Temos Pra muito cima. o que falar. Vamos lá. Estamos começando. Roda a vinheta. Bem, Valéria, você sempre diz que a Electrolux é uma empresa onde todo mundo quer estar, né? Onde as pessoas chegam e ficam felizes. Qual que é o segredo para isso? Eu acho que o segredo está muito conectado ao fato do pertencimento e dos valores. Então, quando você consegue se conectar com os valores da companhia, com o propósito que a companhia tem, e que isso tem a ver com o seu propósito também, com a sua missão de vida, essa conexão acontece. Então, acho que esse é o primeiro passo para que esse encantamento e essa vontade de permanecer, ela aconteça. Mas não somente isso. Eu acredito muito em você poder crescer e aprender o tempo todo com a organização. E por esse motivo, né, eu já estou há 30 anos na Electrolux. Uau. Começou criança. Comecei criança. Criança. Trabalho infantil era permitido naquela época. E, lógico, quando você tem um ambiente que a gente chama de ambiente escola, que eu acredito muito que a Electrolux proporciona isso, você vai ficando, né? E tem outras coisas também. Eu acho que a própria formação da liderança, você ter um líder que te apoia, que te proporciona com desenvolvimentos, você ter uma empresa diversa, onde você tem uma representatividade da sociedade, onde as pessoas se sentem bem-vindas e acolhidas, né? Isso é que faz com que as pessoas queiram ficar muito mais tempo na organização. Então, essa possibilidade de você estar crescendo, se desenvolvendo, aprendendo o tempo todo, são motivos pelos quais fazem com que as pessoas queiram ficar. E então eu acredito muito que esses são os diferenciais da Electrolux, né? Que é uma empresa voltada para pessoas. A gente olha o ser humano de uma maneira integral. Então você está olhando para esse humano que está ali trabalhando com você, faz toda a diferença. Perfeito. ô, Val, você falou dessa questão de conexão, de pertencimento, e falando em diversidade também, Sim. a gente tem a diversidade de gerações dentro das empresas, né? Exatamente. E a gente tem desafios diferentes com as gerações, né? A gente tem uma geração que chega agora que não olha muito para essa questão da carreira e tudo mais. Não é só o salário que ela está ali em busca dentro da organização. Ela olha para outros quesitos, liderança, essa questão do pertencimento. Como é que você vê essa construção desse ambiente que consegue alcançar esses anseios de todas essas gerações? Sim. Bom, o primeiro passo é você ter uma liderança capacitada, né? Você precisa o tempo todo estar falando com essa liderança, treinando essa liderança, falando das tendências de futuro para que ela possa também se tornar um ser mais humano. Porque durante muito tempo a liderança foi ensinada que ela tinha que saber tudo, ela tinha que ter todas as respostas. Isso não vale mais. Perfeito, né? Sem Perfeito, erros. sem erros. E o líder agora, ele tem que ser um líder facilitador. Ele tem que estar ali para poder ajudar a pessoa a desenvolver o próprio potencial dela. Então, essa formação de liderança, ela é extremamente importante, né? A gente acredita muito nesse líder que, olha, e a gente tem um modelo de liderança que a gente fala do business leader e do people leader. E as duas vertentes, elas são igualmente importantes. Mas não dá para separar, Não certo? dá para separar. Então, se você não tem as duas coisas conectadas, se você olhar só para o business, você não vai engajar.
esse colaborador novo que está chegando cheio de anseios, porque ele não está só interessado no business em si, ele está interessado também no propósito dele, no que ele pode contribuir, como é que ele agrega valor para a organização. Então a liderança ela é fundamental nisso, né? É legal você trazer essa questão da liderança, porque o que a gente mais vê são informações de pesquisas que falam que qualquer pessoa ali está deixando as organizações muito por causa da liderança. Exatamente. Exato. Exatamente. E eu falo muito sobre isso porque não adianta o RH ter N benefícios, N campanhas, um programa de desenvolvimento maravilhoso, se o líder não é essa pessoa que inspira. Né? As pessoas trabalham para pessoas. Então, você quer uma pessoa que te inspire, que seja humana, que te ajude a se desenvolver, que te ajude a encontrar os teus caminhos de crescimento. Então, esse líder ele tem que estar muito preparado para essa nova realidade. E também como acomodar, né, a geração que está mais antiga conosco, as pessoas que têm os 50 a mais, e esse jovem cheio de anseio que está chegando. Então, ele tem que saber lidar com as duas ou com as 3 gerações que ele tem. Sim. De uma forma muito individualizada. Realidades não existe uma regra que serve para todo mundo, né? Então, agora, Paulo, a gente fala muito no mercado sobre essa palavra, essas 2 palavras, retenção de talentos. Me traz sempre muito questionamento, porque assim, tem um talento dentro da companhia, e aí parece que existe uma comoção. Fala assim, a gente precisa segurar essa pessoa, hein? Não podemos perder, pelo amor de Deus, vai ser um desastre. Faz o que tiver que fazer. Cobre. E aí começa uma série de discussões paralelas falando assim, mas se a gente cobrir a oferta, porque essa profissional talentosa está indo embora, a gente abre precedente. Daqui a pouco está todo mundo trazendo proposta para cobrir. Como é que você enxerga que é possível se tornar, eu sei que a Electrolux tem essa preocupação, como é que a gente vira aquela empresa que ninguém quer largar? Você fala assim, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Porque é de fato, como é que é? A pergunta de $1 milhão, né? Sim. Você fala, eu quero ficar na companhia, não tô afim. E eu acho que as pessoas vão continuar. A gente sempre fala, chegar uma proposta de emprego, não custa nada ouvir, mas eu vou ficar aqui. Faz sentido isso, professor? Faz totalmente. Eu acho que, eu penso que isso tem muito a ver com a cultura organizacional. Quando você tem uma cultura de colaboração, né? Uma cultura voltada para pessoas, onde o relacionamento é pautado na transparência, na confiança, e a gente tem usado já há algum tempo, não só com a liderança, mas com os colaboradores, a metodologia do Patrick Lencioni, onde a gente fala dos 5 comportamentos que fazem com que as organizações sejam bem-sucedidas, né? E a base da pirâmide é a confiança. Então, você tem que ter confiança, você tem que ter conflitos produtivos, né? Mas você tem que ter o comprometimento. Então, quando você começa a utilizar esses comportamentos na prática, isso faz com que as pessoas se engajem e que pensem 2 vezes se elas querem sair. Então, a liderança é importante, você ter essa cultura diversa, onde você tem todas, né, a diversidade da sociedade dentro da organização, e a gente hoje tem a gente tem inclusive um slogan que a gente utiliza que é muito forte para nós no tema de diversidade, que é venha como você é. Então, a gente traz todas as diversidades dentro da organização e você cria uma cultura em que as pessoas sentem que elas fazem a diferença na organização, isso faz com que ela queira estar com você. Né? Então, não é um salário um pouquinho maior que vai fazer a diferença. E a gente tem uma discussão muito aberta com os líderes também, né? Eu sempre digo, a gente não quer reter as pessoas. A gente quer que as pessoas permaneçam porque elas querem estar conosco. Perfeito. Porque a partir do momento que a pessoa começa a olhar para o mercado, ela já não está mais com você. Alguma coisa já se quebrou. Então, ou foi a confiança, ou foi alguma coisa com a liderança, ou com os colegas. Então, ela já não está dando o melhor dela. E a gente culpa ela, inclusive, né? A gente culpa ela, match cultural também, exatamente, que é. Não teve fit cultural. Teve fit cultural. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, sabe? Quais são os processos que você está desenvolvendo internamente e que possibilidades que você está dando para essa pessoa continuar crescendo. E eu acho que isso também, a gente tem um ambiente que acaba favorecendo, que é esse ambiente multicultural. Então, você tendo a possibilidade de fazer com que essa pessoa também trabalhe com pessoas de outras partes do mundo, isso também cria esse olhar diferenciado. Então, você tem que buscar outras oportunidades para que a pessoa possa continuar crescendo, se desenvolvendo dentro da organização. Valéria, a gente vê que o modelo de liderança vem mudando. Você falou desse líder com um perfil que olha muito business e que ele acaba se esquecendo de inspirar, né? Que é o grande papel da liderança.
Mas a gente sabe que é fácil dizer isso e é difícil colocar em prática. Sim. Porque muitas vezes quem vai para a liderança, quem ocupa esses cargos, são as pessoas que são boas tecnicamente no que fazem, enfim, que são pessoas que de fato têm um olhar estratégico para o negócio. E hoje a gente está exigindo muito dessa liderança que ela seja humana, que ela seja gente, que ela seja vulnerável, Exatamente. que ela respeite as próprias necessidades, os próprios limites, que ela traga bons exemplos de valorizar a vida pessoal, e até de praticar atividade física, de cuidar da própria saúde mental. Enfim, a gente quer hoje, a gente busca essa humanidade do líder, né? Que o líder cuide de si mesmo, coloque a máscara primeiro, exatamente. nela, para que possa, enfim, liderar bem, liderar com qualidade. A gente sabe que isso é o que as empresas precisam. Sim. Mas como conseguir fazer com que a liderança alcance esse patamar? Principalmente uma liderança mais experiente, uma liderança mais madura, que já está há mais tempo ali, tanto de olho no business, né? Como é que a gente faz para virar essa chave? Como é que vocês têm feito lá? O que a gente tem feito, assim, isso tem que começar do C-level, né? C-level tem que querer. Tem que querer prioridade. e tem que ser modelo, né? Porque a gente aprende com o modelo. Então, se você não tem esse modelo, se o líder principal da organização não acredita nisso, essa transformação fica muito difícil. Então, começa por ele, né? E ele entender... Ou por ela, exatamente. Ou por ele ou por ela. Porque o mundo mudou. As pessoas mudaram. Então, se eu quero ser uma organização que continua no futuro, eu preciso me adaptar. E uma das coisas que eu acho a principal característica do líder é o lifelong learning. Então, se ele não está aberto a estar aprendendo o tempo todo, ele está passado. Ele está fadado ao fracasso. Então, esse mindset de estar aprendendo o tempo todo, ele tem que fazer parte da liderança e tem que ser uma das premissas que, inclusive, tem que estar nos objetivos dele de performance. Né? Você precisa ter um resultado na sua pesquisa de engajamento do teu pessoal. E aí a gente tem várias métricas, além da formação, né? Eu acho que a gente fala muito sobre isso, a gente traz muitas tendências de futuro, a gente fala sobre as novas gerações, então esse diálogo tem que estar aberto com os líderes e a capacitação dele tem que estar ali o tempo todo. Além disso, você tem que ter KPIs para medir. Né, as pessoas que ele está trazendo para a organização, se são pessoas iguais ou diferentes, né? Porque é isso, você tem que trazer pessoas diferentes para dentro da organização. Você tem que ter esse ambiente diverso para que você seja bem sucedido. Agora, é uma tendência a liderança trazer pessoas que pensam de forma semelhante, porque é mais fácil, né? Até no recrutamento vem isso, né? Exatamente. Pessoas então, porque não dá trabalho. Exatamente. E esse é o principal desafio. Como é que você traz pessoas que são diferentes e ele tem que entender que isso vai fazer com que ele tenha menos trabalho, porque pessoas que pensam diferentes trazem ideias inovadoras e diferentes, né? Então, essa formação e essa capacitação do líder tem que estar ali o tempo todo. Você tem que ter os KPIs para medir e ele tem que ser medido na própria performance dele, né? E ele acredita. Eu acho que quando você começa a mostrar o quanto a gente ganha enquanto organização e o quanto ele ganha quando ele tem essa equipe diversa, quando ele começa a entender essas dificuldades, você consegue transformar. Mas é um trabalho, é uma jornada, porque como você falou, a gente tem pessoas que cresceram que vêm de uma outra escola, mas as pessoas precisam se adaptar. Se não tem adaptação, não tem futuro e não tem sucesso. Vou fazer um parêntese exatamente nisso que você falou, que é justamente, só pegando esse gancho, Val, todas as vezes que eu vejo um líder ou uma líder entrevistando uma possível candidata, um candidato, eu gosto às vezes de observar conversas do RH com aquele demandante da vaga, né? Sim. E a primeira coisa que essa pessoa chega e fala assim, e aí, chefe, gostou do entrevistado? E a resposta geralmente é, gostei. Falou coisas coerentes, coisas que deve-se falar. Gostou porque fala o que ele quer ouvir. Claro. Dificilmente você Mas tem... essa é da vida, né? Mas, gente... Por isso que tem que ser um exercício, tem que ser intencional. Exatamente. Porque a gente tende a gostar mais de quem fala coisas semelhantes. Mas vocês já imaginaram um Chama mundo... bolha, panela. Imagina um líder... Um algoritmo do recrutamento. Mas vocês já imaginaram um mundo que o líder ou a líder vira e fala assim,
adorei, falou coisas completamente diferentes do que eu penso. Falou coisas que eu discordo. Vamos contratar. Mas é exatamente Que isso que a gente loucura, seria precisa. incrível. É. Isso é incrível. Parece piada, né? Parece piada. Parece. Mas isso. é legal. Mas é isso, mas é o que você falou, a gente precisa ser intencional. Intencional no recrutamento, e eu acho que passa também por uma preparação do líder durante o processo seletivo. De você ajudá-lo a entender o que é que ele precisa dentro daquela equipe. Por quê? É muito mais rápido você dizer assim, não, eu quero um cara igualzinho esse que saiu. Ou ele vem aqui para fechar essa vaga. Né? Ele é o modelo. Contrata alguém igual a fulana. E daí eu acho que o papel da área de recursos humanos, né, de people, é desafiar esse gestor e dizer o que é que você precisa para o futuro. Porque não é trazer somente a pessoa que vai sentar naquela cadeira agora. Como vai ser a tua organização daqui 2 anos? Essas capabilities que essa pessoa tinha, elas continuam sendo necessárias daqui 2 anos? Então você precisa fazer também um desafio para esse gestor, para começar a fazer ele pensar um pouco diferente. Olha, então tem que ser muito intencional. Sim, a importância do RH estar conectado demais ao negócio. Olha, Exatamente. falando em conexão, lembrei de uma coisinha aqui. Temos desafios aí, você já falou de bastante desafio. E aí, falando de conexão, MWeb trouxe, inclusive, agora que a gente tem um baita de um desafio com tecnologia. Sim. Né? Que ela é um facilitador, mas ela Sim. também pode trazer alguns obstáculos aí. Como é que você vê que a tecnologia pode ajudar ou não na hora de criar essas relações dentro das organizações? Olha, eu acho que a tecnologia é fundamental. Ela veio para ficar e a gente não tem como tentar fugir dessa onda. A gente tem que mergulhar junto. E para mim, assim, a tecnologia, ela muito mais facilita do que dificulta. O fato de você, no passado, você ter que viajar para um outro país, para você fazer uma reunião, horas de diferença, que você já chegava morto lá do outro lado. E o fato de você ter a tecnologia que hoje você consegue conectar pessoas de diversos países para ter uma reunião e uma discussão sobre um determinado tema é, no mínimo, impressionante, né? Com a agilidade que o mundo com a agilidade demanda da que gente, o mundo né? demanda. Então, você conectou com a pessoa, você mandou um Teams para ela, você consegue resolver as coisas muito mais fáceis. Então, para mim, a tecnologia ela veio para ficar e ela ajuda muito nessa conexão, você poder trocar uma ideia, você está com uma dificuldade aqui, eu poder mandar uma mensagem para alguém que está lá nos Estados Unidos, fazer uma conexão, discutir com essa pessoa, é maravilhoso, e isso faz com que você abra os seus horizontes e a tua própria maneira de pensar. Então, acho que essa conexão, né, que é possível a gente fazer, ela é super positiva, né, e por conta da tecnologia e de tudo que tem acontecido. E como a AI, eu acho que a AI também é uma coisa que veio para ficar e que a gente, enquanto humano... Eu tava aqui me segurando para não falar de inteligência artificial, mas ainda bem que você puxou. Uma coisa bem rapidinha. Não, mas fala! É porque Olha a área dele. O Felipe é o papa da inteligência artificial hoje. Ai, meu Deus, agora até fiquei nervosa. Já tava com o olho tremendo aqui, ó. o Felipe é autor do primeiro livro registrado no Brasil, escrito em parceria com a AI. Isso aí. Ai, Aliás, meu você Deus. Você tem o Olha, livro aí? Pra Tem, depois- tem. Ai, Ah, eu eu não quero, sei se tem aqui embaixo, eu não sei se tem. Deve ter no carro Quero também, dar criatividade presente. e algoritmo humano. Então, a AI veio para nos ajudar a facilitar a nossa vida. Então, tem tantos trabalhos rotineiros que a gente faz hoje em dia que a gente pode delegar para a AI e a gente pode usar o que a gente tem de melhor, que é ser humano. O que a gente tem, né, que a AI nunca vai substituir? É essa comunicação olho no olho, é você entender o outro, é você conseguir se conectar, né, e encontrar soluções para os problemas, que a AI vai poder te facilitar muita coisa. Né? Mas o que ela trouxer para você, você tem um olhar do humano que vai conseguir analisar se aquilo se aplica ou não. Então você pode, né, fazer mais questionamentos e levar isso de uma outra forma. Então, para mim, a AI veio muito mais para nos ajudar, né? E a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, eu acho que, de novo, né, é aquela história de você estar se reinventando e reaprendendo o tempo todo. E quem não entrar nessa onda vai ficar de fora. Vai. Então, para mim, né, espero que o teu livro tenha falado sobre isso também, mas Tem uma convergência. é muito o que eu acredito e o que eu tô vendo, assim, como que você direciona para que a gente possa usar o que a AI tem de melhor para nos ajudar. Né? É que é potencializar o que o ser humano tem mesmo, né? Porque quem é Exatamente. preguiçoso, a inteligência artificial vai ser só mais uma ferramenta para ela ser preguiçosa. Val, vamos falar um pouco sobre ambientes tóxicos. Acho que a gente está vivendo um momento no mercado que nunca se falou tanto da importância das pessoas
olharem para a segurança psicológica, para o equilíbrio emocional. Se está acontecendo de verdade, são outros 500. Sim. Mas a gente está falando sobre isso. E uma das coisas que a gente vê nas empresas é que em várias situações você ainda tem equipes que tem um líder ou uma líder que performa muito, mas que assedia. E a empresa muitas vezes não toma a decisão de tirar, porque entra naquela linha de raciocínio. Vamos demitir? Tudo bem que ele assedia, mas bate a meta. Você acha que isso está diminuindo no mercado? As empresas estão mais conscientes? Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez na Electrolux. Como é que vocês reagiram? Manda embora mesmo, porque a gente não vai admitir líder que bate meta, mas deixa um rastro de sangue. E em adição ao que o Alberto falou, o RH está empoderado o suficiente para não passar pano para esse tipo de situação? Boa. Ótima pergunta. Sim, o RH ele precisa estar e sentar de fato na mesa, né, do board, para que ele tenha a voz ativa. E eu acho que isso começa pela própria cultura da organização. A gente tem exemplos, inclusive, no grupo Electrolux, onde pessoas foram demitidas por esse comportamento. E a gente vem trabalhando isso de uma forma bastante robusta, eu diria. A gente está falando muito sobre o programa de saúde mental. Eu acho que esse ambiente tóxico, e quando a gente olha os dados, né, da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é o primeiro no ranking, né, a consumir o maior número de ansiolíticos, é no mínimo preocupante. Sim. Então, esse diálogo, ele tem que fazer parte da organização. Você tem que trazer isso para dentro da organização. A gente está fazendo uma avaliação psicossocial, inclusive, para a gente poder medir isso. Então, essa conexão do RH junto com a área de saúde, para estar medindo e acompanhando o quanto você tem de pessoas que têm dor de estômago, dor de cabeça, que ficam afastados, isso são todos sintomas de ambientes tóxicos, né? Sim. Então você precisa se correlacionava a isso, totalmente. né? Então você tem que abrir esse diálogo, você tem que falar sobre isso, até porque para que o próprio colaborador se sinta confortável em trazer essas questões. Porque muitas vezes, eu acho que no passado não se tinha nem espaço para falar sobre isso. Ou ele era punido, né? Ele era punido. Ou era tido como uma pessoa fraca, né? Exatamente. Quantas pessoas, imagina, eu trabalhei muitos anos em redação de TV. Imagina quantas pessoas falam assim, estou passando mal, estou com dor de barriga, porque dor de barriga é um baita sintoma, né? Somatizando. Exatamente. E eu assim, fala então, vamos falar. Eu sempre, sincericida, sempre, fala. Eu acho que como eu sempre falei, eu não tinha os sintomas, mas eu via muita gente tendo diferentes tipos de sintomas. Imagina, como é que você entra ao vivo, numa transmissão ao vivo, se você não tá bem, né? E aí eu falava, vamos falar. Vamos conversar. Não, imagina, você mandar embora, eu vou perder minha oportunidade, vão me tirar do ar. Então, quer dizer, se a pessoa admitia, agora, o quanto isso ainda está só no passado, talvez na Electrolux não. Eu acho que ele vem caminhando para o passado, e daí eu vou voltar a falar de novo desses comportamentos que a gente fala de confiança, e a gente falou um pouquinho de vulnerabilidade, né? O líder precisa ser vulnerável também, ele tem que ser uma pessoa mais humana para ele poder perceber isso. Claro. E você tem mecanismos de medir, você tem uma pesquisa de clima que você faz, onde essa pesquisa de clima, ela te traz ali algumas denúncias, se você olhar, porque a pesquisa de clima é anônima. Então, quando você percebe que as notas não estão bem com relação à liderança, você tem que ir lá investigar e saber o que está acontecendo. E você tem que ter um plano de ação para isso, né? Então, você tem canais onde você pode criar esses mecanismos, né? A gente tem um código de ética. Então, se o colaborador não se sente, né, respeitado e tudo mais, ele pode denunciar esse líder também nesse código de ética, e aí sim, o RH tem que ser atuante. O RH tem que ir lá, o RH tem que exigir que alguma coisa seja feita com esse líder. Nós já tivemos, sim, líderes desligados por questões de, não só de assédio moral, mas, assim, de racismo, né? Algumas questões que aconteceram onde a gente precisou atuar imediatamente. Então, esse papel e essa ação, o RH tem que estar muito presente e fazer acontecer. Fazer política para demitir. Isso é sensacional. E tem que ter também esse ambiente, porque às vezes, né, você tem um ambiente tóxico dentro da organização, mas você tem que dar um suporte para esse colaborador que também está passando por momentos difíceis na própria casa dele. Então, essa saúde mental, você está atento para isso, você ter programas para isso,
ela é extremamente importante. A gente tem hoje um canal que é 24/7, onde se o colaborador tem alguma dificuldade, né, que pode ser com o filho, com a família, algum momento difícil de luto, às vezes, que ele está passando, ou de alguma Questão financeira, uma questão de drogadição de alguém da família. Então, a gente tem esse canal onde o colaborador pode ligar e falar diretamente com o psicólogo, que vai poder orientar, acompanhar, para que ele possa se sentir melhor. Então, esse olhar de cuidado para o colaborador, ele é extremamente importante. Para você estar olhando ambientes tóxicos, que a gente não pode ser permissivo e a gente precisa atuar enquanto recursos humanos, mas você também tem o outro lado, às vezes, da própria família, que tem questões muito particulares e pessoais, que às vezes ele traz isso para a organização afeta a produtividade. Afeta a produtividade. Então você tem que ter algum mecanismo para ajudá-lo a lidar com essas questões. Agora, Valéria, a gente vê que numa organização do tamanho e com a estrutura da Electrolux, enfim, com uma profissional como você à frente e que senta à mesa do board e que consegue se posicionar, talvez seja mais fácil. Você construiu isso, né? Você está lá há 30 anos. Sim. Certamente esse é um lugar que você conquistou, Sim. né? Se o RH está à mesa da Electrolux, certamente tem a sua atuação nisso, e parabéns por isso. Por isso eu queria ouvir de você, e para compartilhar com os profissionais de RH que estão nos assistindo, como é que a gente cria esse lugar de poder. Porque muita gente pode estar ouvindo aqui o que você está dizendo e pensando assim, mas é lá, né? Aqui eu não consigo. Se eu for falar alguma coisa, estou numa empresa menor. Imagina quantas empresas no Brasil são empresas familiares. É verdade. A gente sabe que a maior parte delas, né? O quanto esse RH é um RH que é só demandado, é um RH que não consegue ser tão empoderado. Sim. Então, qual é a dica que você dá para que esse RH conquiste de fato esse lugar, para que ele seja reconhecido e não apenas demandado, mas consultado num momento de tomada de decisão importante para a organização, que o RH seja convidado para estar à mesa ou que exige estar à mesa, para ter esse lugar de verdade, de respeito. Tá. Eu acho que sim. O que eu penso que foram coisas que funcionaram para mim, eu falo muito isso também para as pessoas que estão começando na área de RH conosco. Você tem que conhecer o negócio e entender do negócio, né? Primeira coisa, para você poder falar a língua do teu cliente. Então, você não pode ser um profissional de RH que só entende de RH. Você tem que entender os dados financeiros da organização, você tem que entender qual é o core business daquela organização, quais são os clientes daquela organização, quem são os competidores, porque você começa a se aproximar dessa linguagem da organização. Esse é o primeiro ponto para você poder discutir e debater com o board ou com os líderes, né? E o segundo, geralmente, né, bem na linha que você falou, o líder, ele vem para você com uma encomenda. Eu queria que você fizesse um evento. Eu queria que você fizesse uma campanha. E daí acho que vai muito na linha do AI, você tem que saber perguntar. Qual é o problema que você quer resolver? Me fala um pouco mais. O que você está querendo atingir? E quando ele... Que às vezes não é um evento. Não é um evento. Às vezes não é um treinamento. Não é um treinamento. Às vezes é uma mensagem clara, uma comunicação clara em uma reunião. Às vezes é um e-mail. Então, quando você começa a perguntar sobre o problema, você consegue trazer as soluções enquanto RH. Então, o papel do RH para que ele consiga conquistar essa confiança do líder é ele saber fazer perguntas e trazer soluções diversas. A partir do momento que ele vira um tirador de pedido, ele vai ser sempre um tirador de pedido e vai ser muito mais difícil conseguir esse respeito. Ele vai ficar onde ele se colocou. Onde ele se colocou. Então, o RH, ele tem que ter esse repertório de fazer perguntas. Me fala mais, deixa eu entender. Ele tem que conhecer aquele cliente, ele tem que conhecer aquelas pessoas que trabalham em torno, porque ele vai ter muito mais, né, repertório para ajudar a criar soluções que vão fazer diferença para aquele pessoal. Eu gostei das dicas, inclusive anotei aqui as duas dicas principais, falar corporativez e o Kiki. O que você quer? O que você quer? Tá aqui anotadinho já. É ótimo. Não é? Segredo É o do sucesso. corporativez e o Kiki. Pronto, Kiki, gente. bom ouvinte. Anota aí, hein? Kiki. E bom observador, né? Olha, eu fiquei sabendo, assim, teve um passarinho azul que me contou que tem cases reais lá, né? De reter talentos, atrair talentos. Você pode contar aqui pra gente desses cases reais? Para virar benchmarking para mercado. Exatamente.
Eu acho que tem vários cases reais aí, né, de retenção e não de retenção, eu prefiro usar a palavra permanência. Permanência, é verdade. Que parece uma coisa... Parece que você tá segurando a força, né? Tinha até Retenção é uma coisa ruim, né? Você pensa em retenção. Fecha a porta, né? Mas o Retira, mercado tinha, principalmente o mercado do setor financeiro, tinha um termo bem duvidoso para falar sobre retenção de talento, com um negócio de algema de ouro. Algema de ouro, isso já ouvi. Né? Tinha Algema de ouro. Tinha contrato que você tinha multa. Se você saísse, você tinha que devolver. Tinha empresa, eu trabalhei em mercado financeiro, tinha luvas. Você mudava de empresa, você recebia uma grana. Se você trouxesse sua carteira. Só que você tem que ficar 2 anos aqui, senão você paga. Isso daí não é quem tá querendo reter, é quem tá querendo roubar. Roubar, exatamente. O profissional da outra empresa. Era comum. E daí por isso ele tem que estar com uma algema de ouro. Não pode porque sair. quando vier a outra empresa pra Daí ele não roubar, vai. ele tá algemado. Algemado. Ele tá retido. Exatamente. Mas isso acontece muito, inclusive, quando a empresa financia a MBA, pós-graduação. Fala assim, amiga, verdade. você vai ficar, se Vai você assinar sair, um contrato aqui. você vai. você devolve a grana. Isso Tem acontece em algema muitos de lugares. ouro na Electrolux? Ufa. Não tem. Manda direta, né? Impressionante. Sem algema. Não tem algema. Nenhuma marca, viu, Não, gente, não, nas não. mãos. Meu Deus, eu lembrei do Clodovil que fazia essas perguntas assim, tem lá ou não tem? Coisa. Desculpa, viu, Paulo? Não é Mas é assim, isso. tá? Não, e eu concordo. Eu acho que essa foi uma prática do mercado, né? Foi. E daí a gente vê o quanto o RH precisa evoluir, que é o que eu falei. A evolução, ela é contínua, né? Eu acho que a gente tem várias práticas aí para que as pessoas permaneçam dentro da organização. Acho que uma das práticas que faz com que as pessoas continuem também se desenvolvendo é a própria movimentação internacional, né? Hoje, dentro do grupo Electrolux, a gente tem um portal onde a gente divulga todas as vagas internacionais que a gente tem. E qualquer pessoa pode se candidatar para essas vagas, né? Passa por um processo de entrevista e tudo mais e pode se movimentar. A gente tem hoje, inclusive, vários brasileiros trabalhando fora do país. E esse é um dos exemplos onde a pessoa foi desenvolvendo a carreira dela, chegou num determinado momento que ela chegou no topo daquela posição, naquela função. Então, o que ele podia fazer para ele continuar? Ele queria continuar na organização, ele queria continuar crescendo, e daí você tem que ter uma conversa muito honesta com o colaborador, que o colaborador, ele não é, né, e a gente ainda vê isso muito acontecer também, ele não é daquela função, né, ele não é proprietário daquela função, mas ele é um asset da corporação como um todo. Então, se eu não tenho mais esse espaço para que ele permaneça comigo, eu preciso criar possibilidades para ele ir para fora do país. Então, hoje eu tenho 4 executivos, né, que trabalhavam conosco aqui, que chegaram no topo da sua carreira. Um era General Manager, um Plant Manager do Chile. Eu não tinha outra posição para ele, e a gente conversou. Os Estados Unidos estavam precisando de um plant manager nos Estados Unidos, e que é uma unidade maior do que a nossa, né, uma unidade de negócio maior, então ele teve a possibilidade de migrar. Então a gente tem várias situações que aconteceram dessa forma, e o nosso próprio presidente, né, o Leandro, é uma pessoa que a gente foi desenvolvendo a carreira dele, né, ele teve oportunidades de se mover verticalmente também, porque não, né, horizontalmente, não é só verticalmente que você cresce. Então teve a oportunidade de trabalhar fora do país, voltar, né, participar de vários movimentos, e voltou hoje como presidente da América Latina. Querido então Leandro. essas são práticas que você precisa ter dentro da organização para criar essa flexibilidade. Mas a primeira coisa é você saber o que motiva essa pessoa. Sim. Né? Porque pode ser que você não queira continuar crescendo, né? Pode ser que o que motive a pessoa é ser um especialista na área de ruídos. Porque é uma coisa estranha, mas a gente tem especialistas em ruídos. Olha só. Então, assim, como é que eu motivo esse especialista em ruídos? O que é importante para ele? Ele quer fazer um curso no MIT? Talvez isso seja uma coisa importante para ele, para que ele continue motivado, né? Você não vai fazer ele assinar nada para você, mas é uma forma de você criar esse movimento para que ele continue se desenvolvendo, continue aprendendo e fique contigo. Porque a gente precisa de pessoas que queiram ficar fazendo a mesma coisa também. Também, lógico, e tá tudo bem, né? Agora a gente tá falando de como estimular a permanência de talentos na organização. O mercado vem falando, surgiu uma nova expressão aí no mercado, vem sendo bastante comentada, que é o The Great Breakup, a respeito de mulheres na liderança que acabam saindo das organizações, deixando a sua carreira para trás por
diversos problemas que enfrentam no mercado de trabalho, e a gente sabe que ainda existe o machismo sutil, a gente sabe que ainda existem práticas que são machistas dentro das organizações e que as mulheres no mundo corporativo enfrentam de forma calada, de forma ainda silenciada, justamente para não pegar mal, porque pega mal reclamar de determinadas coisas, e esse fenômeno vem acontecendo, The Great Breakup. Como é que vocês fazem para não perder os talentos femininos da organização, principalmente essas mulheres que lutaram tanto para chegar ao lugar de liderança, e quando chega, o que vem acontecendo agora, que algumas estão desistindo? É verdade, eu acho que tem esse fenômeno, é uma coisa que a gente percebe que vem acontecendo, e tem algumas questões, eu acho, que contribuem para isso também, que hoje, né, as pessoas estão vivendo muito mais. E o que acaba acontecendo muitas vezes com essas mulheres é que elas têm a demanda do trabalho, ela tem a responsabilidade da casa, né, porque infelizmente a gente hoje não tem ainda tão desenvolvido essa responsabilidade, né, compartilhada, né? E além disso, muitas vezes ela tem que cuidar dos pais, que envelheceram, que não conseguem mais. Então, essa sobrecarga, ela acaba realmente fazendo com que a coisa fique muito pesada, né? E é interessante isso que você falou, porque é justamente nessa faixa etária que a mulher conseguiu, né? É uma mulher mais madura, que chegou à liderança. Os filhos podem até já estar mais grandinhos, mais criados, mas tem que cuidar dos pais. Sim. E o trabalho de cuidados é da mulher. Exatamente, o trabalho de cuidado é da mulher. Então, o que a gente tem feito muito sobre isso? A gente tem o nosso grupo de diversidade, a gente tem 5 grupos, né, 5 subcomitês de diversidade, a gente tem um só sobre gênero também, onde a gente trabalha várias questões durante o ano relacionadas a gênero. Uma delas é você olhar, inclusive, a carga de trabalho, que ações que você precisa fazer dentro da organização para que você crie mais espaço para isso, onde você possa discutir outras ações, né, para que você faça com que essa mulher possa permanecer que ela possa permanecer mais na organização, que seja uma licença de maternidade estendida, que seja um horário de trabalho diferenciado, que seja um horário de trabalho que ela possa trabalhar em um banco de horas, né, onde ela possa trazer e exercer porque é uma necessidade. Você precisa sair com a sua mãe para levar. Minha mãe tem 85 anos. Às vezes eu preciso sair para levá-la no médico. Sim. Então, assim, como é que você lida e como é que você traz de novo, né, essa coisa do diálogo para a liderança também? Sim. E eu acho interessante porque tem um outro fenômeno que você falou, dessa questão das mulheres, e esse diálogo e essa conversa a gente traz muito com os líderes também, que a mulher também tem a síndrome da impostora, né? E eu passei por isso também. Quando eu comecei a trabalhar na Electrolux, e eu fui trabalhar na área de fábrica, enquanto RH, eu era a única mulher. E quando eu cheguei lá, o líder me recebeu dizendo: a fábrica não é lugar de mulher. Isso foi há 30 anos atrás. Meu Deus! Caramba. Essa foi a minha recepção. Sua recepção. Até gaguejei aqui. Mas graças a Deus o mundo evolui, e eu falei para ele, eu sou muito persistente. E eu continuei lá, né? E com isso consegui fazer uma série de mudanças. Ele não está mais na organização, né? Essa foi sua resposta a essa frase? Falou. Não, pera lá, Foi. Vamos repetir isso aqui tudo de novo. Isso tem que ficar Como registrado. é que você foi recebida quando você chegou na Electrolux? Não era na Electrolux, eu já estava na Electrolux e eu movimentei, né? Eu tinha uma possibilidade de movimentar para ser um RH para trabalhar com fábrica. Tá? E era uma coisa que eu queria muito, né? Porque era uma possibilidade de crescimento para mim e tudo. Daí eu cheguei lá para falar com o gestor, né? Feliz da vida, falei para ele: nossa, eu tô aqui, né? Eu vou ser sua HRBP. Daí ele: minha o quê? Eu falei: sua HRBP. Daí ele falou assim: dá uma olhada pro lado, né? Daí eu olhei assim, daí ele falou assim: você tá vendo alguma mulher aqui? Fábrica não é lugar de mulher. Aí eu olhei bem para ele e falei assim: não, mas eu tô aqui, eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E eu sou bem persistente. Isso não é nem machismo sutil, né? Esse não foi machismo sutil. Não é sutil, né? Não é direto. Aí você vira pra ele, e aqui não é o seu lugar, vai embora. Fala pra ele. Inclusive, você que vai embora. Você tá lá. Mas assim, era como eram encaradas as mulheres no passado. Isso era Então padrão, hoje a né? gente tem, recentemente a gente contratou um turno inteirinho de mulheres.
né? Mas voltando à tua pergunta, eu acho que você precisa trazer esse diálogo para dentro da organização, você precisa criar condições e você tem que ter um espaço de fala para essas mulheres. Então a gente faz muitas rodas de conversa com mulheres para você ter esse diálogo, e esse ano a gente vai começar a trabalhar também com um tema que é masculinidade saudável. Olha, porque incrível. Esse é um outro fenômeno que a gente tem percebido que está acontecendo nas organizações, que os homens não sabem muito mais como lidar. Estão ficando perdidos. Estão ficando perdidos. E assim, o que você está criando dentro das organizações? Em vez de você conseguir trazer essa inclusão, muitas vezes você cria uma rejeição. Então, como é que você traz uma resistência? Como é que você traz esse diálogo falando que os dois são extremamente importantes? Que você ter essa diversidade, ela é muito rica dentro do contexto organizacional, né? Porque a sociedade é feita de diversas pessoas. Então, a gente está trazendo esse ano essa discussão para dentro da organização da masculinidade saudável. Eu quero saber mais disso, hein? Isso é bem interessante. No próximo podcast eu falo mais. Mas esse diálogo tem que vir para dentro. A gente também, lógico, a gente tem os nossos KPIs de atração de mulheres, porque tem uma série de fatores que fazem com que a mulher se aplique para posições, não se aplique, enfim, são uma série de coisas. Mas a gente tem os KPIs não só de atração, de permanência dessas mulheres, e quando ela realmente decide sair, a gente também tem uma entrevista de desligamento para entender quais foram as causas que levaram essa mulher realmente a sair. E a gente traz muito essas rodas de conversa para que, se a mulher está nesse momento que está difícil para ela, que ela não está conseguindo, que a gente possa de alguma forma auxiliar, deixar esse momento mais leve, tentar de alguma forma suportar para que ela continue conosco. E ganham os dois lados, né? Ganham os dois lados Ganha essa sempre. mulher, ganha essa mulher líder, Exatamente. ganha essa empresa. Exatamente. Que papo gostoso! Me dá sua mão. Ficaria Adorei o te dia conhecer, inteiro. Valéria. Bem, Maravilhosa! Muito bom. Valéria Balasteguin. Obrigado, Val. Obrigada. Sucesso, Volte sempre. saúde. Obrigada. Parabéns. Voltarei quantas vezes forem necessárias. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Leandro, Electrolux. Sensacional. Obrigado por estar conosco. Muito bem, belíssimo episódio da temporada Cadê Meus Talentos? A gente volta na semana que vem com mais insights sobre esse tema. Aproveita, aperta o sininho, larga o seu like. Olha, curte, hein? Se não curtir, já Ameaça. sabe o que fazer. Se não, joga o microfone em você. A gente volta a se encontrar semana que vem. Beijo. Fui! Tchau.